Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Hoje teremos um episódio especial que nós gravamos a cada mais ou menos uns 10 episódios, em que a gente abre o coração aqui, a caixa preta, ou como você preferir. Vai abrir o coração. Rapaz. Também. Nossa, vou cantar e compartilha aquilo que a gente realmente acredita, né? Ou melhor, aquilo que na prática a gente vê funcionando. E hoje a gente preparou uma pauta aqui para abordar estratégias, hacks e principalmente expectativas com cada uma das mídias, né, das ações que a gente vai falar aqui. Ou seja, o que dá retorno, dinheiro no bolso, grana na conta, negócio fechado de fato, né, que no final da jornada. E o que é aí só do bonito, é fumaça, isso, e o o pessoal que é vaidade, adora é isso que nós vamos mostrar falar com sobre hoje. ego. Né? Antes de começar, até quero propor um desafio aqui ao meu fiel escudeiro de Melo, estamos apenas nós dois aqui, que é o seguinte: nós vamos dedicar nos blocos de tempo aqui específicos para cada canal de mídia, tá? Então a gente vai falar sobre Instagram e LinkedIn, vamos falar sobre Google Ads e Google Orgânico, o chamado SEO, que é aquele Google que você não paga para aparecer. Depois vamos falar sobre YouTube, podcast, né? Não dá para comparar um ou outro, mas eles vão explicar o que você pode fazer com essas duas e qual que é melhor, né? E o desafio é o seguinte: a gente não pode utilizar a resposta depende, nem eu nem você. Calma, depende. Em que momento que eu posso usar? Nenhum momento. Nenhum momento? Agora. Isso, não pode usar a resposta depende. Sempre que questionar. Tipo assim, cara, qual que é melhor? Depende. Não, depende de qual pergunta você fizer. Exatamente. Então, assim, mas não pode ter resposta depende, senão fica aquela coisa muito papo vago. Assim, parcial. Pode ser isso, mas pode ser aquilo. Não, eu não gosto muito da resposta depende. A gente está entrevistando gente aqui. Isso é parcial, se você que já foi entrevistado por nós aqui, né? Você já falou depende, desconsidera e tal, mas enfim, é que eu tenho que sempre a gente sempre corta cara, essa me parte. dá tua opinião, não pode ser depende. Aí, óbvio, né? A gente tem que, como entrevistador, tem que fazer dar um exemplo. Então tá, vou te dar um exemplo. Essa causa aqui, ok, então a gente consegue especificar, ou esta área do direito. Fechado? Legal? Fechado, bora. Topa ou você quer já desistir antes de começar? Posso pensar? Depende, né? Bora, com certeza. Vai ser maravilhoso. Então, sobre marketing jurídico no Instagram ou LinkedIn. Bora. Então deixa eu puxar aqui, Gui. Cara, a gente assim, acho que dá pra falar um pouquinho do Instagram e LinkedIn, né? Falando assim, em termos proporcionais e debate pronto, assim, na tua visão, qual que é melhor? Mas quando vai falar melhor, acho que tem que falar assim, quais são os princípios, qual que é a estratégia recomendada, porque claro que cada uma tem seu público, cada uma tem sua forma de comunicação, mas falando do jurídico, né? Qual que é o melhor? Não pode falar depende, é uma regra que a gente tem aqui no podcast. Muito bom, muito bom. Cara, assim, debate pronto e de colocando a cara a tapa, de fato, tá? Instagram, sem sombra de dúvidas, é melhor, por vários motivos, tá? Mas o que mais sustenta isso, a gente tem percebido muito, assim, o LinkedIn tem uma expectativa, depois a gente vai falar de expectativa animal, sempre teve, mas o LinkedIn sempre é muito travado, é muito difícil engajar. Além de engajar, você tem uma rede que quando você decide impulsionar, você dá aquela alavancada, aquela acelerada, é muito caro. Os caras ainda não entraram. Eu tenho visto alguns movimentos, tem ficado um pouquinho mais barato, mas tudo no LinkedIn é muito caro. E o orgânico do LinkedIn, você tem algum case assim? Você já viu alguém bombado no orgânico? Aqui no TreeMind, assim, raro. A gente viu no passado um cliente que depois não continuou investindo. Organicamente, muito difícil. Eu diria que o LinkedIn, ao meu ver, ele só faz sentido para grandes escritórios ou para um escritório que já tem um time de marketing muito bem consolidado e que ele aparece ali, mais como uma mídia que ele está aparecendo e tal, mas não como estratégia, não como um fim em si mesmo, tá? Entendi. Não diria assim que vale a pena você investir nesse sentido de falar, cara, vou aplicar recurso aqui, vou aplicar tempo para ter retorno financeiro do LinkedIn. Então eu escolheria com certeza Instagram. Mais especificamente, falando assim de advogados, escritórios empresariais que buscam empresas, você continua com essa mesma opinião? E o Instagram continua sendo melhor? Aí agora eu vou sustentar, irmão. O que acontece é o seguinte, tá? Vamos lá. Se você, por exemplo, eu sou um advogado empresarial e estou procurando um negócio, então o teu foco está muito claro. Não estou procurando branding, não estou preocupado com retorno imediato, certo? Nesse caso, ainda assim sustento que o Instagram seria a melhor opção, tá? Por vários motivos que a gente vai abordar aqui. Mas o LinkedIn entra como opção, mas é raro isso acontecer. Certo? É bem raro. Então, só os escritórios grandes mesmo. Né? Vou pegar lá, faço marketing do Machado Meyer. Os caras não estão preocupados em trazer negócio a partir da rede social. Não faz nenhum sentido, mas a realidade é que a grande maioria quer negócio, quer investir, quer de fato conseguir mensurar. Por que eu sustento que o Instagram é melhor? Por dois motivos. Primeiro, você tem uma capacidade, né? As formas que você tem de engajar, as ferramentas. O Instagram ele evolui muito mais rápido em possibilidades, né, de você engajar na rede. O algoritmo do Instagram ele permite de maneira um pouquinho mais assertiva você aparecer. Ele é diferente do LinkedIn, tá? Ele é muito diferente do Instagram, do LinkedIn. Ele tem uma capilaridade um pouquinho maior. Diria que talvez, acho que em números, salvo engano, esteja praticamente o dobro, tá? Em comparativo com o LinkedIn.
E o tempo de utilização do Instagram também é maior. A gente passa muito mais tempo no Instagram do que no LinkedIn. Ou seja, você tem vários aspectos aí que jogam a seu favor. Mas o principal, ao meu ver, e que isso corrobora bastante com o marketing jurídico, é que você pode impulsionar, e você tem, quando você impulsiona, muito mais variedades, muito mais formas, né, de maneira, pensando na ferramenta de impactar o seu público-alvo. Então vou dar um exemplo agora para ficar bem óbvio, tá? Você vai lá e faz uma divulgação, por exemplo, você é um advogado empresarial e está com uma tese lá para, sei lá, orientar empresários, né, que estão querendo migrar do contrato de CLT para PJ, certo? Boa. Ou que estão, né, se associando ali, sócios dentro de um contrato social. Naturalmente, quando você faz uma publicação disso, qual que é a lógica ali? No Instagram, você vai conseguir rapidamente medir, né, se você teve algum efeito. Não que você não possa no LinkedIn, se ela organicamente gerou algum resultado. Se ela gerou algum resultado organicamente comparado com as outras publicações, o que você pode fazer? Você vai publicando alguns conteúdos, você já sabe que aquela se destacou. Até o próprio Instagram ele mostra, né? Ó, essa publicação teve 75% mais engajamento. Sim. Aí vem o segredo. Cara, senti que isso aqui encaixou legal. Timing, né? Ou /contexto, momento bacana, meu público acho que também gostou. Então, se gostou no orgânico, a tendência é que goste no pago. E aí você impulsiona. Como ele é barato, ele é muito mais barato, aí você vem com algumas possibilidades que o Facebook /Instagram te possibilita. Então, por exemplo, você pode ir lá impulsionar para pessoas semelhantes àquelas que curtiram. Você pode ir lá e publicar para pessoas que seguem a sua página ou pessoas semelhantes às pessoas que seguem a sua página, se você estiver muito qualificado. Então, você vai usando o algoritmo a seu favor. Faz sentido. E aí, quando você impulsiona, é que você pode ter uma capacidade de resultado. É aí que a conta começa a fechar. E tem algum tipo de escritório ou algum ramo do empresarial que é melhor ou que faz mais sentido focar em LinkedIn e não Instagram? Ou você diria que não existe hoje nenhum tipo de advogado que deveria estar olhando só LinkedIn e esquecer o resto? Cara, se eu tivesse, vou dar um exemplo simples aqui. Se eu tivesse um escritório hoje, dentro do aspecto jurídico, a gente vai falar, né? Do aspecto de escritórios de advocacia mesmo, escritórios de pequeno a médio porte, eu diria que não passam de 50 advogados, correto? Certo. Até dentro do universo. 50 colaboradores de geral, 50, né? Colaboradores. Cara, se eu tivesse um escritório até este patamar, estivesse olhando para o marketing jurídico para ter retorno, eu não investiria no LinkedIn se eu estivesse nesse patamar. Eu apenas espelharia o LinkedIn. O que é espelhar o LinkedIn? Aquilo que eu publico no Instagram, eu jogo no LinkedIn. Mas tem um adendo aqui no LinkedIn que eu acho que é super legal. A gente mesmo aqui, se você entrar lá, você vai perceber que a gente tem acho que quase 2.500 seguidores e tal. A grande maioria das publicações tem pouco engajamento. E o que a gente percebe é que, naturalmente, pela proposta da rede social, o que mais engaja, o que mais vale a pena é falar de pessoas. Então, quando a gente publica no nosso LinkedIn, por exemplo, tivemos aqui um patchwork, tivemos um evento, tivemos um treinamento, né, tem uma divulgação de vaga, isso tudo engaja bastante. Porque é por lá que a gente procura a maior parte das nossas vagas. Então, as pessoas entram muito no LinkedIn procurando trabalho, né? Qual que é a loja do LinkedIn? Eu mudei de status, agora eu era, sei lá, um head, agora eu sou um CEO de uma empresa. O cara vai no LinkedIn e atualiza. Ele não faz isso no Instagram. Então, profissionalmente, a gente está mais preocupado no LinkedIn. Então, pela fração de tempo, eu diria assim, aí é um pouco subjetivo, não tenho dados, mas é que a gente, profissionalmente, a nossa cara profissional fica no LinkedIn. Mas quando a gente vai consumir e quer se divertir, a gente está no Instagram. Então, a gente só gasta tempo quando está em processo de mudança, ou quando a gente quer procurar um emprego, ou está contratando alguém. Então faz muito mais sentido eu conectar aquela rede social, né, com essa característica. Sim, tá? E assim, vamos falar também um pouquinho da parte de dedicação, assim, né? Porque quando você fala de Instagram, tem uma facilidade, tem uma forma de fazer um pouquinho mais abrangente, você consegue ser até mais genérico e assim, você pode ter tanto publicação de conteúdo, quanto você pode ter publicação institucional, enfim, você pode, qualquer coisa que você colocar ali, o público está ali para interagir, né? Desde que seja relevante, vai ter interação ou vai ter engajamento. Mas quanto tempo dedicar, né, para LinkedIn ou para Instagram, ou você falou aqui que até 50 pessoas nem olharia para o LinkedIn, mas para o cara que quer fazer ali, como que ele se dedica a isso? Só espelharia sempre ou tem uma forma de extrair um pouquinho mais também? Cara, vamos lá. Se o cara não está olhando para retorno, efetivamente, tá, mas ele tem uma equipe de marketing ou uma agência, só espelha um abraço, né? E de vez em quando coloca alguma coisa, de vez em quando não, mas tenta conduzir aquela rede social para algo relacionado a pessoas, né? Seja contratação, enfim, movimentos internos da empresa, tá? Porque isso a gente percebe que as pessoas vão olhar, eu quero trabalhar nesse escritório, deixa eu dar uma olhada no LinkedIn. O cara já está ali e tal, então faz bastante sentido. Você consegue, inclusive, ver as pessoas que trabalham na empresa. Então, tem várias ferramentas. Tudo leva para isso, né? Dentro do LinkedIn, tá? Perfeito. Agora, cara, tua pergunta é legal. Tempo para dedicar, daí olhando mais para Instagram. Isso eu acho que é um dos principais erros e uma das principais verdades aí do marketing jurídico, que é assim,
Se você não dedicar tempo, tá, no estratégico, né, vamos imaginar aqui que você quer ter resultado, que essa é a expectativa da grande maioria. Esses dias, vou abrir um parênteses rápido aqui, a gente gravou aqui com o Bernardo Strobel, ou Strobel, eu gosto de falar Strobel, né? Mas Strobel, o Bernardo Strobel, tivemos até no escritório legal dele, né, para bater um papo pós-podcast. É o podcast de número, inclusive tem sido um dos podcasts com o maior nível de retenção de hoje, coincidente, é o número 83. O bicho é sinistro, né? Qual que foi o papo com ele mesmo? Cara, a gente falou sobre modelos de processo dentro da advocacia, assim, sabe? Não modelos de processo de causas, né? Mas modelos de organização, de negócio, estruturação de processo. Ele trabalha muito forte no jurídico para infra, né? Então, para empresas de energia, empresas de infraestrutura. Então, ele trabalha para, por exemplo, o CCR é um dos clientes dele. Nem sabia se eu podia falar mais ou não. As empresas rodoviárias, tá? Falou. Mas, enfim, não está sob ameaça, então pode falar, e ele se tornou um parceiro nosso aí. E o NDA... E ele fala sobre modelo, por exemplo, de precificação. Ele fala sobre fixação de honorários, mesmo, mas de uma maneira bastante explícita aqui, né? Ele abre bem como ele faz, o que ele acha que funciona. Mas, cara, o que eu peguei com ele numa conversa, tá? A gente foi bater um papo sobre o marketing dele. Quando a gente começou a conversar, o cara descarregou a informação, como vários advogados que, né, têm muito conteúdo, possuem muito conhecimento sobre o que falam. Passado mais ou menos 1h30, eu disse para ele, cara, tem 2 caminhos aqui, tá? Tem o caminho em que a gente fica consumindo muito isso aqui, até o ponto em que a gente aprende um pouquinho, e aí lembrando um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente aprende numa escola, num curso, a gente capta no máximo 5, 10, dizem, né, na ciência que a gente capta 15%. Então, dessa conversa de 1h30 nós vamos captar uma coisinha ou outra, tá? E tem um outro formato, que é quando ele participa, ele traz alguém internamente e só trabalha estratégico. Qual que é esse formato? Então, propus para ele. Essa conversa que a gente teve, ele trouxe vários insights, muita coisa super relevante que poderia estar dentro da rede social dele. Então, ele fala sobre vários insights, várias circunstâncias que os clientes dele, né, gostariam de absorver em termos de conhecimento, conteúdo de valor, que eu tenho certeza que muitos advogados que nos acompanham também têm essa qualidade. Então, o que eu recomendei para ele, tá? Cara, em 1 hora na semana, 1h30, que ele descarregue informação, a gente vai conseguir captar 10, 15%. O que é a melhor recomendação, ao meu ver, tá? Toda vez que o cara tem um insight, anota no bloco de notas. Pensei em falar isso aqui, pensei em falar aquilo ali. Não dá para fazer uma reunião 1 hora por semana, dá para fazer uma reunião 1 hora a cada 15 dias, ok. Debate naquela reunião, alguém tem que tomar nota dos insights que vão surgindo, tá? E aí, qual que é a lógica que eu sugeri para eles e que eu sugiro praticamente para todos os escritórios, a gente sugere a mesma lógica. Faz um planejamento de pelo menos 1 mês. Então, o que é esse planejamento de 1 mês? É tese, é teste. Né? Vou dar um exemplo aqui, tá? No caso dele, né? Então ele aposta para empresas de infra, que são grandes projetos. O que são as dores desses caras? O que geralmente está relacionado, né, a essa contratação? Quais são as circunstâncias que levam à contratação antes e depois? Sim. Então, quando você vai questionando o advogado que está nos ouvindo aí, ou nos vendo, se questione dessas circunstâncias. As circunstâncias elas não estão diretamente relacionadas à causa, tá? Mas o que acontece antes de o cara ter aquele às vezes, problema que pode. Qual que é a dor que você resolve, né? E você explorar de fato o que Isso se origina. Legal, né? Maninho. Só que sabe o que acontece? Fica muito restrito. Você fica muito vendedor quando você fica só focado nisso. A circunstância, que a gente chama aqui na teoria de job to be done, está um pouquinho antes e às vezes está um pouco depois, tá? Ela tá assim, ela permeia isso. Exemplo, tá? Vamos pegar aqui, infra contrato. Né? Negociação de contratos um exemplo aqui de um negócio dele, como é que fala quando a gente passa no pedágio? De pedágio, né? De cobrança de pedágio. Okay. O que acontece? O que está antes disso? Antes disso está custo, aumento de custo, tá, sabe? Um monte de outras negociações. Contratos que não foram, sei lá, validados, contratos que não foram cumpridos, várias questões, certo? Leis que podem ter mudado, projetos que podem ter afetado o negócio dele. O final, o fim, não vou colocar o fim, mas colocar como meio, é o valor, é a mudança. Perceba que então ele tem muito conhecimento para falar sobre antes. Faz sentido. Sacou a lógica? Isso é circunstância. Né? Que é a verdade, diferença de dados e fatos. O que você faz, na verdade, pega um contexto que... Você consegue devolver meu chimarrão? Não, okay. Tá bom aqui. Obrigado. Pode ficar aqui. Na verdade, o que você faz, você pega um contexto que o cara vive aqui Porque assim, quem vai se interessar por aquele assunto ali é alguém que está sofrendo uma dor, ou que quer procurar um benefício, ou quer sanar uma dor, né? O que você pega é você deixa muito óbvio para ele quais são os conteúdos que ele tem que estar ciente para tomar a decisão, né? Tipo assim, você prepara ele a tomar a decisão dele, né? Cara, você sabe que a origem disso é tal lei, né? Então, se aconteceu agora, olha o motivo aqui, né? E isso aqui pode acontecer amanhã de novo. Você vai ficar esperando acontecer de novo? Então você começa a trazer o contexto para ele, nessas circunstâncias. Cara, e o mais faz legal, sentido bastante. É isso aí que você está falando. Só que sabe o que mais? Por que eu recomendo essa lógica? Pelo seguinte,
Porque a gente sempre acha que vai, principalmente, né, dentro no direito, no universo do direito, a gente tem essa máxima de que o advogado sabe tudo, né, e que ele não precisa estudar tanto e que qualquer coisa que ele faz ele vai ser assertivo, enfim. A lógica, e aí vem o aprendizado de marketing. Por que você tem que fazer isso? Circunstâncias antes e circunstâncias depois, tá? E o que está relacionado àquilo? Porque você vai acertar em 1 ou 2 vídeos no máximo. Então, se você fizer 10 vídeos, se você fizer 10 posts sobre aquilo, 1 ou 2 é que vão chamar atenção. E aí você só precisa às vezes, de 1 ou 2 para dar aquela impulsionada e aquilo atingir um número maior de pessoas, que aí está relacionado à estratégia, para você ter retorno. Quando o cara ele fica muito refém de uma coisa só, ele fala, não, a dor é essa aqui. Você está muito dentro da dor e às vezes você não pega o cara naquele momento. E aí vem o detalhe do contexto do time. O que acontece? Vamos lá. Puta, eu sou um cara, né? Exemplo, aqui já que eu peguei o Bernardo para Cristo. Eu, Bernardo, né, resolvo a questão da atualização aqui, enfim, não vou saber o termo exato que ele utiliza, da cobrança, certo? Do pedágio. Beleza, mas cara, quantas empresas que ele pode atender que estão nesse momento? Pouquíssimas. Claro. Agora, se ele aborda o contexto todo anterior, pode ser que ele desperte interesse de caras que vão passar por aquilo. Cara, acho que eu estou caminhando para isso, ou acho que estou num outro momento. Cara, percebe a diferença? Não? Sim. Você fica tentando achar o contexto, o timing. Eu tenho que ir lá na rede social impulsionar para o cara que está com esse problema. É tipo divórcio. Sabe? Você fala assim, eu vou divulgar sobre divórcio extrajudicial. A gente tem muita gente separando, não dá para negar. Só que você vai ter que ser muito assertivo em achar o cara que está naquele momento que não se separou, ou inventário. Mesma coisa inventário, um monte de situações, volta àquela lógica do funil, né, de necessidades lá. Pega um funil, divide em 3. O topo do funil é a pessoa que não sabe que tem um problema e nunca procurou uma solução. No meio do funil, a pessoa que sabe que tem um problema, mas ainda não dói tanto, então ela não busca a solução. E embaixo, a pessoa que sabe que tem um problema e está procurando uma solução para resolver. Para o cara que está embaixo, você tem que vender diferencial já. Tipo assim, por que esse advogado e não o vizinho? Porque o cara já está procurando solução. Para o cara do meio, você tem que vender contexto. Por que você resolveu isso agora? Por que deixar isso piorar? Por que você não se antecipar? O cara já sabe do problema, você não precisa educar ele no problema, mas ele não sabe ainda qual que é o momento certo de ele tomar uma ação. Sentido. E às vezes não está doendo o suficiente. E para o cara topo de funil, que sempre vai ser a maior parte, que é exatamente isso que você está falando, é o cara que você tem que primeiro levantar o problema para ele, ou mostrar uma possibilidade de gerar algum benefício, para ele começar a entender que ele tem uma oportunidade ou um problema para resolver, e depois descer ele no funil até chegar e por que é você que ele vai contratar. Né? Lógico, eu tô de acordo, mas entre aspas, assim, é porque essa questão do funil foi ficando muito, sabe, aquela coisa de indústria que vai nos empurrando, assim, sabe? Eu tenho cada vez achado mais um pouco de balela e um pouco de conversa fiada, assim, que é a indústria que traz pra gente. O que eu quero dizer com isso? A questão do fundo ali que você falou, o cara tem que ter, para mim é branding, né? Ele tem que ter uma empresa ou um escritório que passe essa credibilidade. Como é que eu acho que a gente constrói essa credibilidade? De maneira bastante simples. Eu acho que quando a gente vai contratar ou comprar um produto, a gente não fica procurando indícios para comprar. É o contrário. A gente fica procurando indícios para não comprar, objeções. Então, quando a gente entra numa rede social e fala, deixa eu ver aqui mesmo se esse cara sabe, se esse cara entende do assunto. Você vai procurando objeções, tipo comprar um produto, sabe? Você vai lá e fica procurando reviews, né? Reviews, avaliações daquele produto e vai no negativo. Por que a gente vai no negativo? Porque a gente vai procurando objeções. Não vou ver o cara que tem a dor, não vou ficar olhando o cara que tem o positivo. Por que você não olha o positivo? Né? Porque você fica olhando para ver, não vou olhar o positivo porque eu quero ver situações aqui que talvez se pareçam comigo. Só que quando você olha para isso, eu passei por essa situação, olha que louco, você vai lá comprar um produto, aí você tem assim, 80% dos consumidores disseram que sim, que é positivo, mas você se apega ao negativo, à avaliação negativa. Por que isso? Porque dói mais, porque é mais forte. Então a gente vai procurando a objeção, ao invés de procurar o sim, procurar a certeza. Eu acho que é mais genuíno também, sabe? Porque o negativo é uma situação específica que aconteceu algo, o positivo é todo o resto, assim, sabe? Mas ele vale mais. O cara negativo, ele é bem explícito do que... Cara, dificilmente a gente, comprou num restaurante e foi tudo ok. E daí eu chego lá no iFood e faço uma avaliação de 5 linhas. Eu só vou fazer isso quando foi completamente desastroso. Então, o problema é que o negativo ele é muito mais detalhista e explícito, mas, em regra. Você bateu num ponto importante. Por isso que eu te falo, cara, que quando uma empresa tem muita avaliação, tem 80% de avaliação positiva, ela é muito boa. Sim. Porque é muito difícil o cara ir lá e avaliar. Não é fácil a avaliação. Você tem muito mais gente falando bem do que falando mal, certo? Só que quem fala bem são poucas pessoas que falam bem, porque é difícil a gente ir avaliar as empresas. Sim, a gente fala muito mais mal do que bem, assim, quando se motiva muito mais, isso. Né? Cara, você foi lá, foi super bem atendido. Quantos avaliam? Você teve restaurante, são pouquíssimos. Eu passei por isso agora, aquela passagem nossa da Latam lá, que eu não conseguia de jeito nenhum mudar a data lá da viagem.
E eu nunca fiz uma avaliação positiva da Latam, e claro que já teve coisas boas que aconteceu ao longo da vida, assim, né? Nunca fiz. Mas, cara, aquilo ali me deu tanta raiva que eu fui no Reclame Aqui, fiz a avaliação e realmente foi a única forma deles se mexerem. Sim. Mas assim, motiva, né? É muito mais fácil você falar de algo que não é bom mesmo. Cara, mas tem um último ponto que eu queria puxar dessa disputa aqui entre Instagram e LinkedIn, que seria a expectativa de retorno, né? Se vale a pena impulsionar. Como eu falei ali no comecinho, cara, total. Por isso que eu recomendo o Instagram, porque é barato, você tem várias possibilidades. E a gente fala em vários outros podcasts aqui de como você impulsiona, como você atinge o público-alvo, depois de você ter uma consistência, né, de produção de conteúdo, como a gente falou aqui, vou publicando e vou sentindo o que bomba no orgânico e vou levando para o impulsionamento, né, para o tráfego pago. Agora, a expectativa disso. Cara, o maior aprendizado que eu vejo aqui, tanto dos nossos clientes, que tem estamos se aproximando de 150 clientes, cara, é impressões, é um volume de pessoas que você atinge. Acho que o maior aprendizado seria assim, se eu tenho uma causa, né, que é uma causa que poucas pessoas, né, se encaixam nesse perfil, eu tenho que aparecer para muita gente. E aí, se eu apareço para muita gente, essa causa é uma causa, por exemplo, mais cara, quanto maior o preço, quanto maior o valor daquilo, maior a minha necessidade de branding. Meu branding tem que estar forte, meu site tem que estar bom, a minha rede social tem que estar redonda. Quanto maior o público, né? Então tem um público com um problema intrínseco na sociedade. Vamos ver aqui, por exemplo, o divórcio. Cara, muita gente precisa de divórcio. Inventário, muita gente precisa de inventário. Então eu tenho vou dizer assim, você tem uma possibilidade de um branding um pouquinho mais fraco, né? Porque você tem uma causa com muito mais gente. Então você aparece para menos pessoas, tem mais chance de retorno. Então quanto maior a dificuldade, para mais gente você tem que aparecer. Então se você tem uma causa muito específica, cara, você tem que abordar muita gente. Você tem como nichar o público? Tem, mas tem que abordar muita gente para depois, assim, sei lá, aparecer para 10 mil pessoas, 2, 3 pessoas entrarem em contato comigo. Olha o tamanho desse funil. Você vai fechar com 0,2, 0,3, só que às vezes aquela causa gera um puta de um negócio. Percebe a lógica? E o brand tem que ser forte. Essa é o maior aprendizado. Agora, quando você tem um negócio que é intrínseco na sociedade, tipo previdenciário, um terço da população, teoricamente, estou resumindo aqui, né, em números, né, tem potencial para se aposentar, né, ou está no momento de aposentadoria. Quantos por cento já se aposentaram? Você não tem esse dado. Pode ser que metade já se aposentou? Quantos deles têm problema pós-aposentadoria? Quantos deles querem rever? Né? Quantos deles estão no meio do projeto, do processo em si? Então, você tem um potencial. Se você atinge 10 mil pessoas, cara, vamos pegar aqui 10% teria que ter de retorno, de alguma forma. Não retorno de fato em investimento, retorno em pessoas em perfil, em qualificação, né? Isso, em oportunidades de contato. Então, olha por esse senso demográfico que a gente tem, que você já vai ter uma noção, tá? E aí, por causa, você consegue ter essa lógica. E digamos assim também, que quanto mais específica a causa, também maior o teu ticket médio, né? E quanto mais genérica a causa, porque você vai ter mais gente fazendo para um público mais amplo, então você tem que fazer também a conta não só de qual o percentual de conversão, né, de 10 mil para 1.000 ou de 10 mil para 20 ali no teu exemplo, mas também quanto que esses 20 vão gerar de caixa, quanto que eu gasto versus quanto que os 1.000 vão gerar de caixa e quanto que eu gasto, né? Por exemplo, uma causa aí de uma aposentadoria, puta, meu ticket médio é R$1.000, legal. E eu vendo aqui para 1.000 pessoas 1 milhão. E o meu ticket médio lá no de 20 é de R$50 mil. Pô, para 20 pessoas eu também já faturo 1 milhão. Então, qual que é o esforço que eu tenho para vender para 1.000? Qual que é o esforço que eu tenho? Claro que isso é um exemplo extremo aqui de áreas totalmente diferentes, né? Sim. Mas a conta tem que ser feita. Né? É o funil reverso que você falou, bem colocado. Você bota quantas entraram aqui, quantas eu fiz aqui em termos de negócio, né? Então, no final, né? Ou dá para botar uma outra etapa, quantas oportunidades foram geradas, certo? Esse número de oportunidade que tem um aprendizado. Vou abrir um parênteses rápido que eu acho que é super legal. Cara, para você saber se está legal a tua campanha, olha também para termos, para dados que são meio padrões de mercado, tipo 2%, esses dados são meio padrões de mercado. Mas olha para o tamanho, para a oportunidade em termos de população versus potencial de causa, assim, sabe? Para a causa que você está vendendo. Tem sempre dado, a gente tem preguiça de mexer. Mas olha, assim, quantos por cento de pessoas poderiam contratar que tem esse problema aqui? Olhe para isso, porque isso é um indicador. Então, é mercado atingível, né? Se a tua abordagem está legal. Se isso bater, isso é uma oportunidade de negócio, tá? Então você tem lá, como eu falei, atingir 10 mil pessoas do previdenciário. Supondo que 1/3 da população tem potencial, são 30%, mas é muito. Vamos pegar aqui, apenas 1/3 desses 30% tem potencial, 10%. Então, de 10 mil, cara, pelo menos 100 teria que beliscar, né? De alguma forma, assim, sabe? Comenta, vira contato, quer saber um pouco mais. Se esse resultado não aconteceu, o teu criativo está ruim. O problema está na barreira de cima. Qual percentual? Você está falando percentual real. Percentual real. 1%? Que 10 mil para 100? Eu quero dizer assim, 10% tem potencial se ele acertou no criativo. Faz sentido falar com ele. Mas esse é 1.000 pessoas.
1.000 pessoas, ok, de 10 mil, correto? Daria 1%. 1% seria 100. Mas como é que é isso? Várias situações, cara. É comentar, é engajamento, é curtida, entendeu? Você tem indicadores. 10% de engajamento. Isso, tá? No geral. E aí sim, aí você fala assim, pô, mas quantos por cento eu vou fechar em termos de negócio? Aí você vem para a métrica, 2%. Né? Se você foi muito assertivo, você vai ter um número maior. Sim. Isso vai dar uma amostragem, vai dar um indício para o cara saber em que fase do funil está o problema. Porque senão, por que eu citei isso? Porque senão ele fica assim, associando, fala, não, tá uma merda essa campanha aqui. Cara, mas aonde que tá ruim? Esse é o aprendizado. Às vezes, se você não está conseguindo gerar esse engajamento, esse percentual de engajamento, tá lá no topo o problema. Esse copy que você fez, essa ideia que você teve de vou abordar esse problema aqui, por exemplo, no previdenciário, tá horrível, muda, pivota, esquece, o mercado continua existindo aqui no meio e continua existindo lá no fim. É a tua campanha que tá uma merda. Esse é o recado. Cara, é até engraçado, eu tava naquela conversa semana passada lá em São Paulo com aquele influenciador, que você sabe quem é, e um cara tem aí 6 milhões de seguidores no Instagram. Cara, ele tava me mostrando as conversões dos stories para patrocínios, né? Empresas de alimentação. E a conversão, cara, era de impressões nos stories para cliques no link, a média de 0,3% a 0,5% da base. Mas uma pancada enorme de impressões. A média de 180 mil, 150 mil de impressões. Então dava ali 1.500 cliques na sequência de stories, né? Então eu penso que assim, não é por story isso. Eu fiz uma sequência de 5 e cada um teve a média de 150 mil impressões, ou seja, caramba. A mesma pessoa passou por todos ali, né? Sim. Mas a conta, uma das sequências que eu vi lá especificamente começou com 180, o primeiro story, e o último story tinha 150 mil. Ou seja, 150 mil passou por todos. Caramba. E disso teve a retenção do story, né? Teve 1.300 cliques. Esse foi acima da média, assim. Animal. Bom, né? Animal. Sensacional. Mas é isso mesmo. Como eu falei, impressões é o que manda, né? Se aparecer para pouca gente, você vai ficar sempre naquela... não há conversão que supere uma quantidade de impressões grande. Mas cara, tendo uma qualidade de anúncio boa. Aqui, acho que Instagram e LinkedIn tá bem claro. Acho que dá para tomar algumas decisões aí, nosso amigo advogado que tá vendo a gente. Mas vamos falar assim de YouTube ou podcast. O que é melhor, cara? Assim, de bate-pronto, o que é melhor para o advogado focar? Eu até sugeri na pauta ali que a gente, assim, fazer um conflito entre elas seria meio burro da nossa parte, mas eu sugeri assim, YouTube e podcast. Não tem essa... Vale não tem depende. Não, tá sim, não tem... Ó, YouTube e podcast, o que eu falei? Spotify, inclusive. Qual a estratégia gera mais resultado? E o que eu falei? Não, você falou versus. Mas versus é melhor. Não, versus é melhor. Ele falou de tem que ficar lendo a pauta agora, então? Tem que ficar lendo. Não, vamos lá. Ele devia ter contratado um jornalista para ler a pauta, né? Sei que eu fale minha opinião. O que acontece aqui, né? São mídias completamente distintas, né? Isso é meio óbvio. Uma mídia exclusivamente de áudio e uma mídia exclusivamente de vídeo áudio. Não exclusivamente, mas que aborda tudo. Então depende. Particularmente eu acho o seguinte, tá? De maneira objetiva, YouTube 100%, né? 100% casado com o YouTube. Qual que é a dificuldade e qual que é por isso que eu coloquei YouTube e podcast, porque dá para você fazer uma ligação entre elas, né? Vamos lá. O que a gente faz aqui, eu vou dar um contexto, só para você ter uma noção como estratégia. A gente tinha que gravar aqui, teoricamente, né? Quando a gente decidiu entrar no podcast, estamos ali com 80 e poucos podcasts, se não me engano, esse é o número 86 que a gente está gravando, quase no 100º podcast, se aproximando disso, dá bastante trabalho. Então, um podcast, em média, você gasta 1 hora, né? Qual que é a grande vantagem, né, no Spotify ou plataformas, streamings aí de áudio em geral, né? A gente tem um tempo de retenção muito top, tá? Então pensa assim, cara, num podcast, só para você ter uma noção, um podcast bem gravado aqui, as pessoas ficam em média 45 minutos. 50 minutos. Na média. YouTube, média geral, você vai ter 4, 5 minutos. Então você tem 10 vezes mais tempo com a pessoa. É que o consumo de podcast é passivo, né? A pessoa pode fazer de qualquer forma ali, né? Fazer outras atividades. O YouTube dificilmente ela vai estar fazendo... Por que não no YouTube, né? Por que não no YouTube? Porque tem o vídeo e a pessoa vai estar pelo menos mais focado ali. Ela vai apenas ver. Perfeito. Mas isso também é uma tese assim, que depende muito do conteúdo, né? Você pega, por exemplo, o Flow, você pega os caras que fazem streaming aí, deixa o vídeo inteiro lá.
a retenção também é bizarra no vídeo do podcast. Sim. Mas aí estamos falando de um conteúdo muito específico de bate-papo, né? Quando você vai entregar conteúdo, a essência do YouTube é que o usuário espera que seja um conteúdo na veia, né? Ele espera que você fale, cara, como vender mais? Eu não quero que você contextualize o porquê vender mais. Sim. Não quero que você contextualize quem você direta, é, ou de onde você veio, para onde você vai. Não, eu quero informação direta. Mas vem mudando bastante. Esses caras que fazem, por exemplo, Flow, já que você citou, Podpah, esses podcasts, quando eu vejo informações, números dos caras, eles sempre reforçam o seguinte, já estávamos forte no podcast, já éramos bem referenciados, já tínhamos marca, né? Fomos para o YouTube. Então o YouTube só potencializou, só ajudou. O cara não nasceu no YouTube, né? Então a pessoa, ela já vai assistir o Flow no YouTube, ela fala, não, vou esperar, sei que ele não vai entregar a resposta direta. Ele já vai com a expectativa, não de uma resposta direta, ele vai com a expectativa de uma conversa, como é a proposta deles, certo? Mas ele prefere ver em vídeo. Então é uma questão de preferência. Sim. Vídeo e áudio ele está consumindo na mesma proporção. A gente já prefere ver em áudio apenas o cara do podcast, né? Qual que é a lógica aqui do YouTube? Quais são as dificuldades por trás dos bastidores? Tá? O que sustenta particularmente? Acho que o YouTube, o que a gente faz aqui, por exemplo, o que deu certo e o que não deu certo, que é bacana compartilhar. Ao meu ver, tem duas formas que se relacionam um pouco com o Google também. Aquilo que estão procurando, tá? E aí aquilo que estão procurando é mais fácil você se posicionar. Então, por exemplo, você aí está procurando marketing jurídico. Então, você procurar marketing jurídico, vai aparecer vários vídeos nossos. Então, a gente faz conteúdo pensando naquilo, tá? A gente não faz conteúdo com base naquilo que a gente quer falar. É naquilo que você, usuário, está procurando. Isso é a forma mais lógica e costuma ser aquela que mais entrega resultado. Tá? Eu já vou explicar qual que é a outra lógica. A segunda lógica é o seguinte, é contexto, é timing. A gente tentou fazer, lembra quando a gente fez uma vez? A gente começou a gravar conteúdos aqui, é bem legal essa história, falando sobre assuntos que estavam em alta. Né? Então, falamos sobre alguns casos aqui jurídicos, então entrevistávamos pessoas que podiam falar sobre aquelas situações. Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar um caso ali, Mariana Ferrer, se não me engano, a gente falou também. Falou sobre aquela questão da Magazine Luiza, do programa para negros. Luiza, do projeto do programa para negros. Cara, um monte de situações que estavam em altas, assuntos hypados. Essa era a lógica. Qual que era o princípio? Cara, vamos tentar entrar numa onda, vamos pegar um hype. Qual foi o resultado? Bosta. Zero. Entendeu? Por quê? Aprendizado disso, tá? Primeiro, o YouTube precisa entender que o teu canal é relevante a ponto de, quando você vai surfar uma hype, você tem que estar com o canal pronto para aparecer naquele momento. Não é qualquer um. Não é porque você fez um conteúdo animal numa hype, salvo que só você tenha feito aquele conteúdo que não existe, que você vai aparecer. Sabe? Então, não funciona assim. Você tem que estar com um canal muito bem consolidado para você poder aparecer quando você publica. Ou o teu timing tem que ser muito rápido, né? Esse é um dos primeiros a falar sobre isso. É difícil. É que eu falo, eu tenho um caso no Café com Negócios lá do YouTube que não viralizou assim, mas até aquele momento tinha sido o vídeo que mais tinha dado views orgânico. Sim. Que foi quando o Elon Musk virou o cara mais rico do mundo. Perfeito. E eu tinha visto a notícia em inglês, tipo, no Twitter alguém tinha falado. E quando eu postei o vídeo, nenhum desses caras famosos tinha feito vídeo sobre isso ainda. Primo Rico não tinha feito, Nerds de Negócio não tinha feito, ninguém tinha feito. Então, talvez tinha um ou outro mais desconhecido que eu até, que já tinha feito. E foi muito rápido, assim. Tanto que teve, naquele momento, a maior quantidade de views do canal orgânico, né? Mas durou pouco. Porque daí cai no exatamente o que você falou. Assim que enxurrou daquele conteúdo, coisa de 2 dias, aí o meu canal era irrelevante ali pro YouTube. É isso mesmo. Cara, bem difícil, bem difícil. E tem outro ponto, né? Quantos vídeos você publicou até um deles acertar? Sei, não, a média de uns 20 vídeos, assim, pra... 15 a 20 vídeos, eu diria que é o... O número até é bom. Você publicou 15, 20 para um se destacar, mas geralmente a gente ouve, cara, 50 vídeos para um se destacar, para um começar a aparecer. É que se destacar é subjetivo, né? Eu não tive nenhum vídeo que viralizou, por exemplo, que deu lá acima de 100 mil views. Se destacar comparado ao seu próprio canal, né? Comparado ao meu canal, dá pra dizer que a gente tem lá hoje uns 60 vídeos, pelo menos os 3... então 5%. Cara, fazer 60 vídeos, olha o tamanho do trabalho. A gente já vai entrar nisso, né? É um mega trabalho. Dedicação. Mas então, vamos entrar nisso. Fala assim, qual que é a estratégia... eu tô lendo tua pauta aqui, quer que eu leia pra você? Perfeito. Tá. Mas é que eu posso escolher a ordem, pelo menos? Qual que é a estratégia que você recomenda pra cada uma das duas, YouTube e podcast? Cara, bem legal. Olha só, a primeira lógica, como a gente faz aqui, daí eu vou explicar como a gente fazia antes. E eu acho que como você pode, né, se adaptar aí no seu negócio, tá? Como a gente faz aqui? Então, a gente grava esse podcast aqui e você percebeu que a gente migrou. Se você está vendo pelo YouTube, a gente saiu de um bloco anterior de um podcast de mais ou menos 1 hora para esse bloco aqui. Se você está vendo pelo Spotify, você está vendo que é continuidade. Então, na pauta, o segredo está sempre na pauta. A gente separa a pauta em 3 blocos de 20 minutos. Tá? Então, cada bloco vai resultar em um podcast, em um conteúdo em vídeo. Tá? Então, o podcast vai receber o conteúdo completo de 1 hora. E deste conteúdo de 1 hora, a gente está gravando aqui, né? Então tem as câmeras, a gente vai fazer 3 cortes.
O que a gente fez no começo e o que a gente faz agora? A gente simplesmente pegava o corte e soltava lá, não dava nenhuma introdução. O que a gente faz agora? Não funcionava. A gente faz a introdução. Então aparece eu lá, pô, fala meu amigo, fala minha amiga advogado e tal, e dou uma introdução para prender a atenção dele. É como se eu entregasse um pouco daquilo que a gente fala nesse corte aqui. E aí, por que a gente faz isso e que é o aprendizado? Os primeiros 30 segundos são fundamentais. Se você errar nos 30 segundos iniciais, você errou em tudo. Literalmente, tá? Porque a grande maioria sai fora. Então você tem que prender o cara, né? É o famoso abrir loops que a gente fala, né? Você abre um loop no primeiro 30 segundos. Cara, nesse vídeo a gente fala uma lógica massa para você ter retorno com o YouTube, velho. Cara, tá massa, a gente dá um hackzinho super top. Então, você abre um loopzinho, cara, puta, o que esse cara fala? Pelo menos eu vou escutar, até ver o conteúdo. E aí você vai ter ali um terço, né, um quarto de consumo. Acima de 30% de retenção já é um número legal. É porque volta também na parte da recomendação do YouTube, né? Você tá ali vendo um vídeo sobre estratégia de marketing para advogados no YouTube. Enfim, perfeito. Você não é o único, tem ali, ele tá recomendando outros 10 vídeos do mesmo conteúdo. Além dele ser, o nosso público do YouTube ser muito ansioso, que é a normal de mídias sociais, você também tem concorrência fodida. E tem concorrência ali, o cara olha um vídeo do lado ali com 50 mil views e o teu começou morno ali, cara, você começou a engrenar só lá na frente. Cara, é muito difícil a maioria ficar. Então é coisa assim que você perder 50%, 60%, 70% do teu público nos primeiros 30 segundos se você não fizer uma boa introdução. E aqueles que ficam na média, você vai ter assim um terço, né? 30%, 40%. E esses caras vão saindo no meio do episódio. Aos poucos vão saindo, né? Mas é por isso que os 30 segundos iniciais tem que trabalhar bastante neles, tem que exercitar bastante para você poder ter retenção de fato. Agora, um negócio que é interessante, assim, cara, que acho que para mim é o que mais faz sentido, é a expectativa que você cria em cima disso, né? Você fala assim, podcast. A gente gravou até, sugeri aqui o Bernardo como exemplo, porque a gente foi 2 dias depois no escritório dele, ele falou, pô, cara, um cara me ligou, mandou WhatsApp, tá? Porque ele deixou o telefone aqui, agradecendo, comentando sobre o conteúdo, ele ficou super contente, falou, nossa, não sabia que estava um retorno rápido assim. De fato, a gente está com um número bastante expressivo de visualizações e, de fato, ele compartilhou. Mas qual que é a lógica? O que mais ajuda? Branding. Lembra que eu falei no bloco anterior que o cara procura motivos para não te contratar? Quando ele vai procurar, ele vai encontrar muitas coisas. Ele vai procurando no Spotify, ele acha no YouTube, você está sempre meio que onipresente, assim, sabe? Então você cria uma camada que não é uma camada que ela é um pouco automática. Você não consegue. A pessoa não fala assim, ele está no Instagram, mais uma estrelinha. Nossa, ele está no YouTube. Publica todo dia, vou dar mais uma estrelinha para ele. Ele não vai aumentando a percepção dele de brand e de confiança. É automático. Sei. Você bate o olho e você. Nossa, caramba, esses caras aqui estão em tudo. Sabe o que tá falando. A percepção que a gente tem é que o cara está cercado. Ele está cercado sobre aquele assunto. Onde ele procurar, ele vai encontrar a gente. E aí isso dá um conforto e uma segurança que reflete aonde? No financeiro. Então, quando você chega para o cara e fala assim, cara, nosso contrato aqui é de 1 ano, velho. O cara não questiona se a gente vai estar aqui daqui a 1 ano. Nem pergunta isso. Nem sabe se nós estamos saindo do imóvel, se a gente tem um escritório físico. Porque todo aquele conjunto fica óbvio, né, para ele. Fica óbvio para ele. Passa uma segurança que a gente não precisa explicar. E esse é um ponto importante, assim, porque vamos pegar um exemplo fora do jurídico, assim, para ficar fácil. Você vai numa cafeteria, acabou de abrir Starbucks aqui no shopping na frente do escritório aqui. Cara, você não tem dúvida que você esperar na fila ali 30 minutos, que é a média que tá dando, você no final vai ter uma experiência legal, ou pelo menos vai conseguir tirar a tua fotinha. Você não tem dúvida. Por que você não tem dúvida? Porque aquilo ali pra você é óbvio. A marca é tão forte, já faz isso há tanto tempo, que pra você é óbvio que aquilo ali vai ser uma experiência legal. Agora passa na frente de uma cafeteria nova, o Starchucks, montando lá, o Starchucks. Você olha aquilo ali, cara, será que é bom? Será que não é? Será que eu vou entrar? Puta, mas 30 minutos de fila. E a experiência lá na frente? Se esse cara começar, puta, mas aí ele tem uma pessoa lá na frente que tá tirando dúvida. Puta, mas daí ele te entrega um folder, sei lá, com conteúdo falando, cara, como escolher seu café. Daí você entra no teu Instagram, tá lá uma publicação dele falando, cara, conheça nossos produtores aqui de café, olha, vem da Guatemala, nosso café e o caramba. Cara, e é isso que vai criando esse arcabouço pra ele falar, cara, não, agora já estou convencido que vale a pena dar o próximo passo. Que é pelo menos ter a experiência, que é testar o cara. Você vai começando a deixando óbvio, né, pra ele. É automático, né, cara? Você não tem uma fórmula para isso. É a famosa autoridade, né? Você vai construindo aquela sensação de segurança nele, né? Agora, se o cara, né, a gente fala muito pro advogado aqui, você sai do escritório, né, de um cliente teu de uma empresa, você deixa o teu cartão, o cara não te conhece, você fez uma ligação, né, ou abordou ele no LinkedIn. Ele até gostou da tua primeira abordagem, funcionou. Aí ele vai procurar você. Cara, teu site corresponde àquilo que você falou, né? Você está falando que você é o picão aí da galáxia, que você é o top. Corresponde? Tua rede social está coerente?
né? Tá atualizada, assim, sabe? Pelo menos tem que estar... Você não precisa estar com uma rede social perfeita, eu não acho que ela ajuda, ela não traz negócio, isso que é o maior aprendizado, sabe? Tanto o YouTube quanto eles não trazem negócio por si só, eles não são um fim, eles são um meio, né? Então eles ajudam ou a fortalecer um pouquinho mais ou a tirar o negócio de cima. É como se dentro de uma esfera, assim, eles representassem 15%, 10%. E aí o cara entra lá e fala, putz, esse cara falou uma besteira aqui, ou o cara não tem consistência, né? Igual a gente falar aqui, pô, tem que ter consistência. Aí você entra no nosso canal, não tem consistência, lá tem vídeo todo dia. Então, pô, é casa de ferreiro, espeto de ferro, tem que ser assim. Então ajuda, passa essa credibilidade. Né? Fala, pô, realmente esses caras... Eu diria que é uma objeção a menos que você tem que resolver na hora de lidar com o cliente. Esse é o ponto, tá? Pro comercial fica mais fácil, facilita um pouquinho pro comercial. Ou seja, pro cara que tá interessado em comprar de você ou contratar o serviço do teu escritório, ele tem que... você tem que mostrar para ele que você é coerente com a expectativa dele, né? Exatamente. Tipo assim, você fez um site maravilhoso, e daí você não tem LinkedIn, você não tem Instagram, e você tem lá algumas publicações no Google, bem simples no teu blog, mas de um ano atrás. Cara, mas aquilo que ele me falou na reunião começa a cair por terra. Se você não for coerente, é o que você comentou, a pessoa está procurando motivos para não comprar. Se você não for coerente, é um puta de motivo para ela não comprar de você. Não, você deixou a bola quicando. Realmente. Tá bom, tchau. E daí você investiu pra caramba no comercial, treinou todo mundo, fez uma puta estratégia pra converter o cara pra uma reunião, e o cara, não, beleza, vou pensar. Daí entra no teu site, tá aquela bosta. Olha que louco. Nunca fez um vídeo, nunca fez um artigo. Você foi lá, abordou o cara, daí o cara entra na tua rede social, no teu YouTube, e você sacou a lógica da circunstância. Tá falando de outros assuntos que o cara, que não foi o que você falou inicialmente, mas você tava mapeado a circunstância. O cara, puta, isso aqui, um bom título, um bom copy, uma boa thumb, o cara começa a olhar outras coisas. Ele, puta, caramba, entendeu? Então, você trouxe, além de você vencer aquela objeção, você plantou um pouquinho mais de autoridade na cabeça do cara, porque você mapeou bem as circunstâncias. Outros, para mim, é a diferença de fatos e dados, que é muito legal essa questão. Cara, dados, cara, demográfico. O Yuri, ele tem potencial para essa causa, o fulano, o beltrano, o ciclano, esse aqui separou e tal. Mas quais são os fatos? Os fatos é aquilo que o cara não descreve, não está óbvio para a gente. Né? Então, supor aqui, tem uma pessoa que acabou de separar, ok, isso é dado. Até dá para você considerar, tá? Pessoas que acabaram de separar, no próprio algoritmo do Instagram você consegue impulsionar lá. Pessoas que se casaram recentemente, tem várias questões que você consegue usando o algoritmo para fazer. Mas e o fato? O fato é o seguinte, tem filho na jogada? Até tem alguns que tem filho. Pô, esse cara separou, tem imóvel na jogada, tem carro, esse cara está bem financeiramente, está empregado, está pagando pensão, já fez um acordo, não fez? Sabe, você começa... Isso são fatos. Sim. Esses fatos é que você precisa, de fato, arriscar. Então são as circunstâncias, porque aí você define que você vai trabalhar num público, por exemplo, de divórcio, mas você vai abordando outros assuntos que não foi por isso que ele procurou. E quando ele chega lá, ele se encontra e fala, puta que pariu, como é que o cara sabe que eu sou um cara me divorciando com um filho menor e com bens? Exemplo, porque você, apostou naquele fato, certo? Cara, eu vou puxar só um último ponto disso, daí acho que a gente tem que ir pro último bloco aqui. Quanto tempo demora para YouTube e podcast começar a dar resultado? Quanto tempo eu tenho que me dedicar para ver resultado? Eu posso começar hoje a fazer 3 vídeos aqui, ou 2, 3 podcasts e esperar resultado? Como é que é essa lógica? Cara, isso é bem legal. Primeiro, expectativa de resultado. Eu diria para você não começar se você não olhar primeiro para um ano, tá? Um ano só de consistência, não olhar para resultado, olhar primeiro para consistência. O resultado vem depois disso. Muita gente, ao meu ver, começa o negócio olhando, eu quero resultado, começa a medir resultado antes do cara. O resultado está em si mesmo, assim, sabe? Tipo, primeiro, cara, você tem que ser o resultado de fazer aquilo, né? De ter o compromisso com a consistência. Segundo, então, no mínimo um ano. O que eu olharia? Eu colocaria um número de vídeos, tá? Ou de podcasts. Cara, faz um número, define um número. Assim, por exemplo, quando eu comecei, botei um número 50. Eu não vou olhar para o resultado antes de 50. Depois eu comecei a olhar para ver o que tinha acertado, o que tinha dado certo, o que não tinha. Então, fui colocando teses mesmo, sabe? Fazendo do jeito que eu podia fazer, tá? O tempo que a gente gasta para isso, que é um dos grandes erros ali, considerando que eu falei ali que 30 segundos é o ideal, você tem que gastar tempo na pauta. Então, a recomendação, 1 hora pelo menos de uma boa pauta, se você vai fazer a mesma coisa que a gente aqui, e 1 hora gravando vídeo. Então, se você tem mais dificuldade para gravar vídeo, provavelmente você vai levar mais tempo. Recomendação, cara, separa uma manhã por semana, se você quer publicar pelo menos um vídeo, 2 por semana, tá? Então, quanto mais você conseguir publicar, melhor. Não tem um número ideal, não tem, recomenda 1, recomenda 2, eu acho que tem muito momento. Talvez na hora de começar, talvez 1 conteúdo, 2 conteúdos por semana seja o ideal, porque você está ainda criando casca para aquilo, está aprendendo, e depois você percebe que o teu canal está começando a crescer, você tem uma boa taxa de retenção, as pessoas gostam do teu conteúdo, vai aumentando, por que não? Se você tem um potencial de tornar o teu canal um baita negócio, um pilar estratégico no seu escritório, aumenta, como fez, por exemplo, aqui o Ingrácio.
Hoje acho que ele tem talvez um vídeo diário, que o Rafael D'Angras já contou pra gente. Hoje o canal dele acho que tem mais de 300, 400 mil inscritos, nem sei mais quanto tá. Caramba. Virou um pilar estratégico do negócio dele, vem cliente, né? E aí o aprendizado disso qual é? Novamente, como lá no bloco de redes sociais. Cara, se não tiver impressão, se não tiver aparecendo para bastante gente, a chance de resultado existe, mas é bem menor. E qual a quantidade mínima, assim, para um ano, ótimo, mas assim, em quantidade de conteúdos semanais? Então, foi o que eu acabei de falar. Você não prestou atenção, Eu prestei, né? prestei. São 2 conteúdos por semana. Você falou 2 conteúdos por semana? Falei, 2 por Eu semana. pulei essa parte. Mas o podcast pode ser menos, Você pode ser corta um por semana. Ou você corta a primeira ou a segunda fala. Né? O vídeo aqui pode ser... É? 2 por semana eu recomendo no começo, depois você pode ir aumentando um pouquinho. Aqui na Mastermind a gente tem 1 por dia. E podcast? Podcast, cara, pelo menos 1 por semana é o ideal, assim, sabe? Não recomendo menos do que isso. É porque o que acontece, ao meu ver, tá? Se você começa a publicar 1 por semana, você está comprometido com aquilo. É mais por uma questão de disciplina. Você vai, vou publicar uma vez por mês. Você não está comprometido, cara. Isso não é disciplina para mim. Uma vez por Disciplina mês pode ser em qualquer momento, né, do mês. É aquilo que você faz diariamente, velho. Entendeu? Hábito é isso. Puta, até posso fazer uma vez por mês, já vi um monte de gente, mas geralmente você não vai continuar. Porque, primeiro, você não tem um volume que justifique tanto, assim, você não vai conseguir um baita resultado, a não ser que você seja, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho gravando podcast. Né? Nossa, foi péssima essa referência, mas ok. Eu não entendia, na verdade, a referência. Não, sei lá, um cara famoso, tá? Um influencer. Tipo aí nós, a pessoa assim. fala, nossa, ele gravou um podcast, vou lá consumir. Sim. Porque a tua informação vale ouro. Se você não é, cara, se você é um mortal como a gente, esquece, você vai ter que, sabe, dedicar mais, você vai ter que ficar que nem o Cristiano Ronaldo no começo, lá que ele ficava 4 horas depois. Mas você precisava... Reza a lenda pra treinar. Mas você precisa falar pro pessoal que você está sendo abordado na rua já, você é um cara famoso agora. Muito. Tem que tomar cuidado, por isso que você me leva de segurança. Bom... Vamos pro último aqui, cara. Marketing jurídico no Google. Em termos proporcionais, qual é melhor e por quê? Cara, assim, ó, sem sombra de dúvidas, qual é melhor? Aqui eu vou colocar de maneira até bem objetiva assim, ó. Google Ads, tá? Google Ads é melhor, ponto. Aí eu vou explicar até por quê. Momento de escritório. A grande maioria que nos acompanha, a grande maioria dos escritórios, são escritórios menores, são escritórios, né, de pequeno, médio porte, ou caras que estão batalhando para trazer novos negócios. E por que o Google Ads ele é tão relevante? Aí vem um aprendizado. Muita gente acha que o Google Ads é só comprar a palavra-chave óbvia. Ah, não, Guilherme, mas esse negócio de comprar lá advogado empresarial não me dá retorno, não traz o cliente que eu quero. Na verdade, tem um monte de outras possibilidades, incluindo você fazer através do Google Ads, que é feito, tá? Um vídeo e publicar no YouTube. Escolher um canal. Olha que louco isso. Por exemplo, o cara é um advogado empresarial. Ele não quer a palavra advogado empresarial. Ok. Você sabe quais são os assuntos relacionados? Tem um time agora, imaginar aqui, saiu uma decisão, um projeto de lei que impacta o seu público-alvo. Saiu, né? Puta, tem uma decisão aqui recente no tribunal que vai impactar o meu cliente. Ok, você consegue fazer um vídeo rápido explicando aquilo com um gancho super legal e aí você define qual canal, por exemplo, você quer aparecer. Vamos imaginar aqui que tem o canal do G1, do Exame, um canal que você acha que o teu público-alvo está ali dentro. Você pode, além de escolher o canal, você pode especificar aonde ele está o teu público-alvo, qual a região, qual a idade dele, várias questões importantes. E aí você faz isso em vídeo e impulsiona, aparece. Novamente, quanto mais você aparecer, mais você pode ter resultado. Então o Google Ads ele é muito mais amplo do que simplesmente comprar a palavrinha-chave. A outra questão que você pode fazer, por exemplo, que a gente fala muito aqui, que é o Google Display, é você pegar, por exemplo, fazer um bannerzinho, colocar no site tem um site que a gente gosta bastante, o Jornal Econômico, Valor Econômico. Cara, você pode botar um bannerzinho do Valor Econômico que não é propaganda, tá? Levando, óbvio, tem que ter um contexto para isso, né? Então você aborda um assunto super legal ali que você consiga levar para uma página, tem que ter conteúdo, tem que ter embasamento, né? De entrega de valor e você vai aparecer no Valor Econômico. Para quem? Cara, a hora que você quiser, para quem você quiser. Você pode especificar isso dentro da ferramenta. Aonde? Novamente, tem que dar resultado. Muita gente. Né? Então, hoje, só para você ter uma noção, aparecer no YouTube ou aparecer no Valor Econômico, para tentar colocar de maneira bastante simplificada, você vai gastar uns 50 centavos. Tá? Mais ou menos uns 50 centavos. Pensa assim, por pessoa visualizando aquilo e tal. Por impressão. Mais ou menos isso. Por impressão um pouquinho menos. Tá? Mas por uma impressão, por um CTR, assim, você vai gastar um pouquinho, mais ou menos próximo de uns 50 centavos. Tá? É assim que funciona. Por clique, então? Não, por clique vai. Assim, ó, vamos colocar aqui, por impressão, 25 centavos, para ficar mais fácil. Por clique, efetivamente, você pode vir a gastar uns 10, 20 vezes esse valor, dependendo do anúncio que você fez. 2,50 a até mais, 10, 50, 100 vezes, porque depende muito do criativo. Sim. Entendeu? Porque é muita gente, só que você está dando tiro para uma pessoa que não está, não tem um problema, às vezes, intrínseco daquilo. Sim. Então você paga pouco para aparecer.
O problema é que para a pessoa clicar tem que ser interessante, que é o segundo estágio do funil. E volta para aquela lógica também de quanto o produto é nichado ou genérico, né? Isso. Porque às vezes você vai ter um produto genérico com custo menor, só que, né, qual que é a conversão, qual que é o ticket médio e tudo mais. Cara, né? o maior aprendizado do Google Ads, sabe qual é? Assim, ó, é um negócio bem interessante até. Eu fui criando um pouco de teoria em cima disso. Quando começa ruim, cara, não fica mais ou menos, velho. Aliás, o que começa ruim pode ficar mais ou menos. Mas mais ou menos para você é bom? Depende do teu critério de mais ou menos. Sim. Se você entende teu funil, quanto tem que pagar por esse cara, né? Vai valer a pena investir R$1.000 numa campanha. Bota na conta institucional. Certo? O que começa mais ou menos pode ficar bom. Mas o que começa bom pode ficar ótimo. Então, qual é a lógica aqui, o aprendizado? Se você fez uma campanha e começou uma merda, entendeu? Cara, tá uma bosta, para isso, não vai ficar. Não vai fica ficar um mês aí. Entendeu? Não tem coisa que começa ruim pra caramba e fica ótimo. Não existe isso. Nunca vi isso, sabe? Então, começou ruim, vai seguir ruim. Você só vai botar mais dinheiro e vai mostrar pra mais gente aquela merda que você fez. É basicamente isso, entendeu? Então, não funciona. Qual que é a lógica? Você tem que ter pelo menos algum princípio. Se você não tem experiência nenhuma, você pensa assim, pô, se eu faço uma divulgação e para um público que não está procurando, 2% tem que ter interesse naquilo. Pega aquele número. Então, se você não está tendo nem 2% de interesse, cara, tá ruim. Esquece, muda o teu anúncio. É a etapa de cima do funil. Se alguém está procurando aquilo, eu comprei a palavra-chave, fiz, né, uma campanha, 10% pelo menos tem que estar interessado, tem que clicar naquilo, tem que entrar no seu site. Então você vai para o segundo estágio. Opa, acertei no anúncio, acertei na forma de abordar. Legal, foi para o segundo estágio. E aí o terceiro estágio seria assim, desses que entraram, quantos passaram a mão no telefone e falaram comigo? Então é a conversão depois desse estágio do funil. É assim a lógica. E nesse número de conversão, o que você diria que é um número bom? Cara, aí depende muito do negócio, não pode falar depende, né? Mas enfim, lógica bem coerente aqui, tá? Segundo estágio de funil, vamos supor aqui 10% clicou. De 1.000 pessoas, 100 pessoas clicaram e entraram no seu site. Número bom de conversão, 10%. Do que foi no site. Do que foi no zero, site. Ou 0,1 do... Isso, do 1%, total. né, dos 1.000, né? Nesse caso, 10 para 1%, 1% do 1.000. 10% é bom. O que é aceitável? É de 2% para cima. Se a tua conversão está abaixo de 2%, e aí por isso que é a lógica dos 2% que entrou, né? Isso, 10 mil, se você pegar 2%, seria menos do que 2 pessoas, seria menos do que uma pessoa. Se for pegar do quê? Porque 1% dá 10. Sim. Então Entendeu? dá 2 pessoas. Não vai dar nenhuma. Não, se for 2%, 2 pessoas. De 1.000 pessoas, exatamente, 10 pessoas dá 100, 1% dá 10. 2% 2 pessoas, exatamente. É que você está fazendo, só para não confundir quem está escutando. Você falou assim, 1.000 impressões viraram 100 leads. Não leads, pessoas que entraram no seu site. Que clicaram, gostaram do teu banner, gostaram do teu vídeo. Que clicaram no site, foram pro próximo estágio. Viraram, entraram no site, interessados. E desses 100, 2 a 10% é o range aceitável. É um range aceitável. A partir de 10 você está muito bem, 2 é o mínimo. Onde é que está o problema daí? Se você tem menos de 2, você tem 2, onde é que está o problema? Não, se você tiver 2%, você tem 2 pessoas. Se tiver 10%, você tem 10 pessoas. Fica de 2 a 10 pessoas. Mas se você tem 2, imaginar que é um range mínimo ali, onde é que está o problema? Onde está o problema? Página final. Ah, sim, na conversão final. Entendeu? Onde está o problema do funil, sim. Isso. Cara, assim, dentro do funil tá lá no final. Claro. Porque, você tá levando um monte de gente, tá uma merda. Sim. Aí você tem que voltar e ver, mas isso que eu tô entregando lá na minha página final, no site. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, cara, de uma teoria também que, cada vez mais eu vejo ela sendo importante. Site, a grande maioria dos sites são ruins. Ela pega um site ruim e gera tráfego. E quer que o site ruim gere resultado. Vou dar um exemplo de é um princípio que chama-se... Vou dar um exemplo de um site ruim aqui, vamos abrir aqui. Princípio de continuidade, tá? O princípio de continuidade é o que eu mais gosto. Você vai lá e faz um vídeo, você faz uma comunicação dentro do Jornal Econômico, como a gente colocou aqui, que você fala sobre uma determinada causa. Vou dar um exemplo aqui, já que a gente pegou, né? Divórcio extrajudicial. Aí o cara entra no seu site, tá lá o banner do seu escritório, você contando aquela frase bacana, aquela frase bonita, e de repente vem lá áreas do direito que o escritório atua. Não tem mais nada sobre aquele assunto. Não tem continuidade, entendeu? Agora, olha o princípio de continuidade correto. Estou comprando palavras-chave relacionadas a divórcio extrajudicial ou qualquer outro assunto, whatever. O que você tem que fazer? Continuidade. Quais são as outras circunstâncias relacionadas àquele negócio? Quando o cara entra no meu site, na cara do gol tem que ter outra informação correlacionada. Sim. Isso vai aumentar o teu percentual de interesse, porque você trouxe o cara para dentro de um negócio que faz sentido. Sabe? Você vai lá e divulga tomate pro cara, o cara gostou do teu tomate, a hora que ele entra no teu site, você está oferecendo kiwi. Não faz nenhum sentido. Então, esse é o princípio de continuidade. Tem que ter continuidade nos assuntos que você está abordando. Se não tiver,
você está gastando dinheiro, jogando dinheiro, literalmente. E dentro do Google Ads, nessa parte do tráfego pago assim, do Google, qual que é a dedicação que tem que ter dentro da plataforma, assim, de conteúdo, de recorrência, de quantidade mesmo? E qual que é o tempo assim, de retorno médio para isso? Cara, esse foi um dos motivos que eu falei de cara o Google Ads como sendo melhor, como preferência. Por que isso, tá? Porque, cara, o tráfego SEO dá muito mais trabalho. Tem mais potencial a longo prazo, mas dá muito mais trabalho. E o Google Ads, depois que você estrutura uma campanha, você faz o que a gente chama de higienização, de manutenção dela. Então aqui, por exemplo, a gente tem gestão de tráfego aqui. Bem feitinho o trabalho, depende do volume, do valor que você investe. Você gasta em média 1 hora, depois que você está com uma baita de uma manha, assim, 1 hora por dia fazendo análise, às vezes até menos, tá? Qual que são os picos de trabalho? É quando você tem que pivotar campanhas, você tem que subir campanhas novas, porque aí você tem o criativo, você tem que subir a campanha, então pode ser que você gaste umas 4, 5 horas. Então a manutenção é rápida. O problema é quando você... E a manutenção é diária? Diária, é legal ter diária. Diária, assim, depende do teu investimento. Estou investindo 100 pila. Cara, é muito pouco dinheiro, não dá tempo, né, do algoritmo entregar números consistentes. Quanto mais você fica mexendo, pior é. Estou investindo 1.000 por dia, entendeu? Estou investindo, né, que seja R$100 por dia. Cara, legal, então você já pode ir higienizando. Quanto mais você higieniza, melhor. E o aprendizado é, não mexa muita coisa sempre, mexa uma coisinha. Uma tesezinha, uma coisinha aqui, no outro dia, puta, olha, se teve efeito, se não, espera um pouquinho, aí mexe de novo. Então é uma manutenção estratégica. Lógica recomendada. Cara, criativo, tem 2 coisas que fazem muita diferença. Um é criativo, o outro é público-alvo. Então, sabe, fiz lá uma campanha que tá aparecendo. O criativo, só para deixar bem claro, é toda a imagem e o anúncio, né? anúncio que vai aparecendo. Que seja ele em vídeo, que você vai divulgar no YouTube, ou texto, layout, enfim, né? Título que você vai fazer lá do teu anúncio. Fiz uma campanha legal, tá aparecendo a impressão? Ok. Quanto é que está tendo de interesse? Lembra o segundo estágio? Tá tendo 2%. Teu criativo está horrível, muda o criativo. Está tendo 10%, está aceitável. Perfeito, vai para o próximo estágio do funil. Entendi. Estou levando ele para onde? Sabe? Aí, beleza. Olha o que interessante. Não está aparecendo impressão, público-alvo. Não dá para você dizer que o criativo está ruim ainda. Amplia o público-alvo, traz mais palavras-chave nesse caso, coloca outros canais, se for em YouTube. Então, essas para mim as 2 coisas mais importantes, criativo e público-alvo, sabe? Porque são pilares ali dentro do estágio do funil, é o primeiro estágio, o segundo estágio. E o último estágio, que é assim o estágio mais, né, que é o que mais faz a diferença no final das contas, que é o site, é o produto que você está vendendo, é o serviço que você está oferecendo. Mas os 2 iniciais, ali em cima, é público e criativo. Público é só isso. Começou a trazer o cara para dentro do site, velho, aí é outra brincadeira. Aí é outra parte. Mudou um pouquinho. Tá? Não, muito bom. Dá para dizer que o Google Ads é uma estratégia um pouquinho mais de curto prazo, né? Para o cara que sabe fazer. Prazo, total. Se o cara dedicar tempo, é sensacional. Em quanto tempo ele consegue ver resultado? Cara, a gente já viu clientes aqui de uma semana para outra. Já vi cliente de, assim, primeira semana o cara já tem resultado. Caramba. Porque você faz o feijão com arroz, né? Até explicando o porquê disso. Sei lá, o cara é advogado criminalista, numa cidade XYZ. A gente vai lá e compra as palavras, então a gente faz várias campanhas, compra a palavra, o site do cara está bem feitinho, pegou um cliente num time certo e o cara teve resultado. Por quê? O cliente estava no time e a taxa, o período, né, que a gente fala, o momento de compra do cliente é alto. Exemplo, o cara faz, sei lá, vamos pegar um caso criminal aqui, sei lá, golpe, né? O cara caiu aqui... Golpe do Zap. Golpe do Zap. E aí o cara, acabou de ser, né, receber aqui uma intimação. O cara está desesperado. O momento de compra dele está altíssimo. Sim. Se conectar num site super legal, ele acha, que massa, acho que esse advogado criminalista aqui vai me ajudar. Ele passa a mão no telefone e te liga. Pro cara seguinte, fui intimado aqui, amanhã eu preciso comparecer. Você consegue comigo? Percebe o momento de compra? Agora, qual que é o momento de compra que não tem nada a ver? Sei lá, uma causa que o cara não precisa e não tem... Eu costumo dizer que o indicador de momento de compra no direito é o quanto tira o seu sono. Né? Aquela causa, tira o sono do cara, o cara tem que agir. Não tira o sono. Se não tira o sono, meu amigo, o momento de compra dele não é tão alto. Um exemplo que eu lembrei aqui, tributário e restituição de imposto. Claro, não é um negócio que tira imposto, que tira dor, que tira o sono do cara. Olha só, você tem um potencial aqui, hein, doutor. Né? Imagina, não, doutor, aqui o empresário, né? De recuperar alguma grana. Pode ser até que tire o sono, porque dependendo do valor que você passar para ele, ele vai ficar sonhando com aquilo. Mas enfim, a diferença está onde? Recebi, foi notificado aqui pela Receita. Cara, o bicho pegou. Dependendo do valor, inclusive... Tá latente a dor. Tá latente a dor. Momento de compra mais alto. Então, taxa de conversão mais rápida. E daí esse cara vai procurar já advogado criminalista em Uberlândia 24 horas. Exatamente. Esse cara vai procurar especificamente. Cara, acho que é isso, as principais perguntas. Mas tem uma aqui que a gente não falou. Você Qual? não tá fazendo o teu dever direito aqui. Eu não sei, é que eu não leio da pauta. Mas quando a gente fala em Google, para dar um contexto rápido aqui, a gente concluir, seria assim,
Google SEO, por que ele é mais complicado, né? Qual que é a lógica que a gente aplica do Google SEO? O Google SEO é aquele que você aparece de graça. Quando você procura lá, vamos supor que é advogado criminalista. E aí você não paga para aparecer, aparece ali de graça. Como é que faz para aparecer? Cara, é complexo pra caramba. Por quê? Primeiro que assim, né? 90%, 80%, tanto faz o número, não sai da primeira página. Você tem só 10 posições. Aí você pega assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um advogado criminalista no Rio de Janeiro. Quantos advogados criminalistas do Rio de Janeiro tem? Uma pancada. Né? Sei lá, deve ter uns 50 mil advogados criminalistas. Não sei, estou dando um chute aqui, tá? Ok, você tem 10 posições na primeira página orgânica. 10. Entendeu? Então você está competindo, um a cada, se for nessa proporção, a cada 5 mil. Então você tem que ser melhor, o seu escritório, o seu site, melhor do que os outros 5 mil. Quais são os critérios? O Google não tem receita de bolo, tá? Então a receita dele é o seguinte: são mais de 200 fatores do mecanismo de pesquisa que podem influenciar. Um deles, que é importante, tempo que o seu site tem, tempo de domínio. Então eu tenho lá, meu escritório existe há 20 anos, ponto positivo para ele. O meu eu montei agora, 1 ano, ponto negativo para você, perdeu em 1. Segundo, velocidade do site, experiência do usuário. Né? Então, meu site é super veloz, carrega rápido, informação legal, ponto positivo para você. Um site que tem 20 anos, mas carrega super lento, o cara entra, não fica no site, ponto negativo para ele, porque o Google vai rebaixando, como se fosse a nota dele, entendeu? Terceiro ponto, que aí eu acho que é o que a gente mais investe aqui para ficar mais fácil. Conteúdo, geração de conteúdo. Eu estou o tempo todo trazendo informação quentinha para o Google. Né? Eu sou advogado criminalista, whatever, seja qual for a área que você atua, cara, traz informação relevante. O Google gosta de informação. É por isso que nós vamos lá no Google buscar informação. E o que o Google, acho que é a missão, né? A lógica dele de maneira simplificada para o advogado entender. O Google quer entregar uma informação mais precisa possível com aquilo que o usuário está buscando. Então, se eu sou um advogado, exemplo, tá? Se a pessoa está procurando advogado especialista em Uberlândia, que nem o Yuri colocou aqui, sim, e você é um advogado em São Paulo, o cara vai entrar no teu site, né? E aí você foi malandro e comprou, exemplo aqui, tá? Ele vai sair do teu site, o Google vai penalizar o seu site. Fala, o cara entrou e saiu. Sabe quando você entra e sai de um site? Você está penalizando aquele site. De fato, porque o Google entendeu que ele foi errado, ele agiu errado. O cara estava procurando outra coisa, entreguei esse cara aqui. Entreguei esse bosta aqui, agora vou tirar ele aqui da minha lista. E aí você vai perdendo tua avaliação. É assim que funciona, simples assim, de maneira bastante simplificada. Então, se você é muito assertivo, e para você ser assertivo, você tem que repetir muito, tem que ter muita consistência, tem que entregar conteúdo. Exemplo aqui, outro exemplo. Eu sou um advogado criminalista especialista em tráfico de drogas. Top, né? Então, se o cara entra no teu site, se identificou, né? Você consegue, né, dar circunstância, contexto para aquilo, massa, o cara vai ficar um pouco de tempo no teu site, o que vai acontecer? O Google vai entender aquilo como relevante e para os outros que procurarem daquela forma, vai subir o seu site. Até que depois de um tempo, né, você ali insistindo, tendo consistência, o Google fala, esse cara é insistente, esse cara realmente é bom, o pessoal tem gostado do conteúdo dele, vou subir ele. E aí você vai subindo. E aí, infelizmente, né, como informação final aqui sobre SEO, isso demora, é lento. Tá? Demora quanto? Tem um abismo aqui, em média, assim, para você começar a ter resultado, efeito mesmo, pra você começar a sentir, não vou dizer resultado, 1 ano eu diria. Menos de um ano nem pense em SEO. Com pelo menos assim, uma publicação, 2 por semana, muito bem feito, com lógica. E aí te recomendo, né, lá no nosso canal do YouTube, tem aulas que a gente dá sobre isso, acessível, gratuito, a gente não vende curso, então entra lá que você vai entender como fazer. 1 ano. Resultado consistente, animal, tipo ingresso, tem 1 milhão de acessos. Cara, 4 anos, se você colocar aquilo como pilar estratégico, animal, você fala assim, cara, eu vou fazer conteúdo todo dia, vai ter uma equipe, eu vou investir isso aqui e não estou preocupado com o retorno a curto prazo. Cara, 4, 5 anos. Mas é legal deixar claro, né, que o Google Ads ele é uma estratégia que pode ser complementar também, né? O SEO pode ser uma estratégia de início, né? Então você pode focar no SEO, mas não esperar o SEO, né? Então o SEO é uma estratégia que no longo prazo o teu custo de aquisição de cliente tende a ser menor, obviamente, por ser orgânico. Mas você vai ter que plantar muito, né? Enquanto isso, vai fazendo ads, vai fazendo mídias sociais, vai fazendo outras coisas que você vai aproveitando, não precisa esperar também 1 ano para começar a ter resultado, né? O problema da SEO, cara, o maior problema é que você não tem um SEO local. Sim. Entendeu? O SEO não é local. Você tem SEO local, minto, corrigindo. Se você procurar, advogado a palavra-chave local. Né? Mas não é que é SEO, ele vai pegar assim, Google Meu Negócio dos advogados de Uberlândia, como você colocou o exemplo. Quando ele procura abertamente, tipo assim, cálculo de rescisão trabalhista. Brasil todo, estiver falando sobre aquilo, né, ele vai entregar. Vamos fazer uma conta simples aqui. Aí você tem muita gente procurando. Quantos advogados podem estar falando sobre aquilo? 300 mil advogados. Sei lá, podem estar falando sobre aquilo. Exemplo aqui, tá? 300 mil sites. Então você está disputando
Lembre-se que tem 10 posições orgânicas na primeira página do Google. 1 a cada 30 mil. Essa é a tua competição. Percebe como é complicado? Sim. É igual prova de faculdade pública. Né? Assim, é 1 para 25. Prova no da Google, OAB, né? A competição é essa. No final das contas é isso, cara. É 1 para 30 mil. Certo? E aí, como é que você faz para fazer isso? Bota lá, cálculo de decisão trabalhista. Vai aparecer em cima no Google, você deve ter visto. Encontramos ao todo X mil resultados. Então, eu vou colocar aqui como exemplo. Cara, é louco, porque você vai ter um número absurdo. Ó, cálculo de decisão trabalhista tem aqui 211 mil resultados. E você tem 10 posições orgânicas na primeira página. Então, seja muito bem-vindo. E a segunda página do Google continua um poço sem fim que ninguém nunca viu, né? O que tem cada lá? vez mais, acho que eu já vi dados assim, 90% não vai para a segunda página, agora tem 80%. Sério? Tem gente indo para a segunda página. Não sei fazer o que, mas estão indo. Os caras têm muito tempo. Cara, fiquei pensando aqui, 211 mil resultados. Vou fazer uma conta de padeiro aqui, pode ser até meio burro isso. Nós estamos falando que você está disputando na primeira página a cada 21 mil. É 1 para 21 mil. É loucura. É loucura. É muito complexo. Então não é uma tarefa assim. Claro que desses 200 mil, a grandíssima maioria não faz nada, né? Só tá ali aparecendo, né? Com certeza. Tem uma disputa, mas é o número. É o número. É a matemática. Né? Então, se for dedicar. Que bom, senhor Guilherme. Parece que você estudou para o nosso podcast hoje, que você veio preparado, você veio com pauta, entregou conteúdo. Que eu estou me preparando para essa gravação aqui. Cara, certo? Impressionante. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, então espero que você tenha gostado desse conteúdo, já sabe, até queria deixar um recado aqui importante para você. A gente tem tido uma retenção animal, então agradeço o teu tempo, a sua atenção, e a gente sempre recebe muito feedback legal, às vezes recebe feedback pelo Instagram, recebe feedback por e-mail, recebe feedback de várias formas, né, no YouTube principalmente, de pautas. Recomende para a gente pautas, convidados, o que você quiser trazer, que é sempre legal, é válido, tá? Tipo, eu queria ouvir vocês falando sobre isso, eu tenho dúvidas sobre essa área, tenho dúvidas sobre isso aqui, porque isso é importante para a gente, né? A gente sabe que é difícil, às vezes não dá tempo de ir lá e comunicar e tal, mas se você sobrar um tempinho, se você lembrar, manda lá uma mensagem. Eu queria mandar uma mensagem pro Guilherme aí, porque é importante pra gente saber o que está fazendo sentido para você e o que você gostaria de ver por aqui. E se você é advogado, meu amigo advogado, e você não sabe, o cara tá se perguntando agora aqui, cara, sobre qual assunto eu vou falar, né? Qual que é na minha área, né? O que tá bombando, o que não tá. O advogado, ele sabe, às vezes, falar, né? É a área dele, mas ele precisa de um direcionamento sobre o que falar, né? Qual que é o tema que eu tenho que falar? Bom, seus problemas acabaram, né? Para você que está procurando uma solução, a gente acabou de lançar a YouToMind Tech, que é basicamente uma forma de você, advogado, dentro da tua área, saber exatamente o que as pessoas estão procurando no teu ramo. Ou seja, você vai ter lá um relatório muito específico, uma forma muito simplificada de você descobrir o que as pessoas no meu ramo estão querendo saber. E você, obviamente, vai produzir o melhor conteúdo e vai conseguir ter bastante resultado. Qual que é o site, Gui? Trimind.com.br/tech, de tecnologia, TECH. Essa é a forma de pesquisa. É isso aí. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau!